Olá, saudações, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal sobre análise política. Aqui esse vídeo é dedicado a fazer reflexões e ponderações acerca da situação política do Brasil, tá certo? Em especial em relação ao governo que foi eleito agora democraticamente nas eleições de outubro de 2022. Então, o objetivo desse canal, desses vídeos de análise política, é justamente criar, criar ponderações, elencar coordenadas, parâmetros para que a gente consiga auxiliar aí o campo progressista, o campo da esquerda, contribuir com essas reflexões no intuito de defender o atual governo e buscar fazer com que o atual governo seja orientado por um bom caminho, tá certo? Então vamos lá. Então hoje é dia 5 de janeiro de 2023 e eu queria começar com um ponto que é justamente a questão da economia, a questão do ministro da Economia, Fernando Haddad. Né? O ministro da Economia, Fernando Haddad, ele deu uma entrevista, tá certo? A TV 247, né? E na minha avaliação, eu tenho o entendimento de que ele foi muito bem nessa entrevista. Ele foi muito bem nessa entrevista. Porque qual que é o contexto atual deste começo de governo? Qual que é o contexto dele? Este governo, ele é um governo progressista, ou seja, ele é um governo que é de orientação popular, né? Ou seja, ele é progressista, ele é de orientação popular, trabalhista, justamente por esse motivo, ele tem uma tendência a seguir o caminho do desenvolvimentismo na economia. O que é o desenvolvimentismo? Né, os economistas aí podem avaliar isso que eu vou dizer agora, mas o desenvolvimentismo ele tem como prerrogativa, digamos assim, um Estado que conduz a economia rumo ao investimento no campo no campo do no campo no campo da construção civil, no campo da indústria, né, no campo da industrialização do país, tá certo? E isso vai de encontro com o mercado financeiro, tá certo? Porque o mercado financeiro tem como prerrogativa a especulação financeira, né? Ou seja, então você tem que ter uma economia que seja, digamos assim, que esteja à mercê, né, vulnerável às influências do mercado, tá certo? Vulnerável, e o que você pode entender como vulnerável? O discurso ideológico desse campo é um discurso ideológico de que o mercado ele regula a economia, é um discurso neoliberal. A gente já viu isso, a gente já conhece esse ponto, né? Você tem o discurso neoliberal e você tem o neoliberalismo, como ele se realiza, como ele se executa nas estruturas, na estrutura social e política brasileira, tá certo? Então, no discurso, ele é uma coisa e na realidade ele é outra coisa. Na realidade, o neoliberalismo ele cria uma casta, né, uma casta social completamente privilegiada, né, e desconectada do restante do povo. Era justamente isso que estava acontecendo com o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, tá certo? O ministro da Economia do governo anterior, governo Bolsonaro, era o Paulo Guedes, tá certo? Quando o Paulo Guedes estava sob o comando da economia brasileira, você tinha ali os jornais, os grandes editoriais da elite, da burguesia brasileira, todos, digamos assim, blindando o Paulo Guedes. Todos eles ali no sentido de que você tem que ter uma proteção. Você tem que considerar que a, os grandes jornais da burguesia, eles são, eles são comandados por essa elite, por essa casta aí.
Então, evidentemente que você tem uma sintonia entre os jornais, os grandes jornais da burguesia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro até então anterior, né, você tinha essa sintonia. Né, e a partir dessa sintonia, existia ali uma conjuntura política na qual o Paulo Guedes era blindado. E o Bolsonaro cumpria uma função política de absorver todas as críticas do governo. Bolsonaro sempre cumpriu esse papel, seja ele consciente disso ou não, de um espantalho, ou seja, aquele que vai levar a porrada de todo mundo e a culpa de todo mundo. O que funcionou por muito tempo, porque a militância popular não tem essa consciência tão cristalina de como funciona a política. Tá certo? Bom, mas aí então a gente vai pro atual governo, que acabou de começar. Nós estamos no dia 5. Né? E a gente já observa que esses editoriais desses jornais burgueses, eles já estão ali atacando o ministro da Economia, Fernando Haddad. Tá certo? Por que isso está acontecendo? Né? Então, acho que esse que é importante. Por que a gente tem os editoriais dos jornais burgueses, né, dessa casta que comanda, né, que tem um cordão umbilical com o mercado financeiro, digamos assim, já disparando contra o ministro da Economia. Né? Em contrapartida, nessa mesma linha, você tem o próprio mercado financeiro especulando, né, e fazendo a bolsa cair, né, fazendo aumentar o preço do dólar. Tá certo? Então a gente tem um primeiro ponto que é o seguinte: por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que existe essa especulação e esse bombardeamento do ministro da Economia? Então, ponto 1. Existe uma tendência, né? A razão disso, a razão econômica disso, é que existe uma tendência para esse ano de 2023 de crescimento da economia brasileira. A economia brasileira tende a crescer muito, tá certo? E caso você tenha um ajuste no campo da economia que vá no sentido do desenvolvimentismo, ou seja, do investimento do Estado nos setores da economia, é aí que esse crescimento vai aumentar ainda mais. É aí que a gente vai ter um boom de crescimento no Brasil. A tendência atual é o boom de crescimento da economia brasileira. Isso vai acontecer. É a tendência. Então, só que o que acontece? O governo acabou de começar. Então, quando a economia brasileira crescer, mais para o meio do ano, mais para o segundo semestre, digamos assim, ou até no finalzinho do primeiro semestre, a gente vai ter aí a bolsa, ela inevitavelmente vai ter que subir. E o dólar inevitavelmente vai ter que cair. E aí você vai ter um déficit nos lucros dessa gente, dessa casta. Então eles já estão aproveitando o começo do ano para garantir o máximo que eles podem esses lucros. Então a gente tem primeiramente uma explicação econômica desse fenômeno imediato de ataque especulativo da bolsa, tá certo? Uma explicação econômica, né? Um sentido econômico. Só que, em segundo lugar, a gente tem também um sentido político para isto, tá certo? O que é o sentido político? É extremamente... Apesar de você ter ali o Fernando Haddad como uma figura intelectual, uma figura extremamente capacitada, gabaritada para exercer a função, tá certo? O Fernando Haddad, ele digamos assim, ele é meio novato nessa atuação aí. Tá certo? Na prática. Tudo bem. Eu estou de acordo com a decisão do Lula de colocar o Haddad como ministro. Acho que foi uma decisão acertada. Tá certo? Agora, isso tem como contrapartida a identificação por parte da oposição ao governo que o Haddad ele pode ser um potencial ponto fraco do governo, tá certo? Então, nesse sentido,
a gente tem que orientar o Haddad ele tem que ser orientado a ter muita cautela, a ter muita, digamos assim, muita resiliência política, em primeiro lugar. O Haddad precisa ter resiliência política, ou seja, ele tem que conduzir o trabalho dele com calma e com firmeza, tá certo? Esse é o ponto 1. Ponto 2, ele não pode ser afobado. Então, ele não pode querer tomar decisões rápidas sem ter um entendimento da estratégia geral do governo. Por que eu estou dizendo isso? É extremamente importante que a gente possa reconhecer que na política, a política ela tem, no geral, a política ela funciona da seguinte forma: você tem mais ou menos aí 20 ou 30% de situações em que você tem que tomar decisões, né, decisões duras, firmes. E você tem entre 70% e 80% do tempo em que você tem que compreender as estratégias, estudar o contexto político. Então, a cada decisão, a cada semana, a cada mês, é necessário que exista uma forma do governo compreender, uma sensibilidade, seja aí através de um comitê, seja através de um grupo, ou de uma ONG, ou um think tank, não sei, uma necessidade, uma acessibilidade, uma necessidade de compreender o contexto político, porque o contexto político ele é intenso, ele é mutante, ele é intenso. E com isso, você tem que compreender momento a momento desse contexto político. Esse é o objetivo do canal, conseguir transmitir essa dimensão do contexto. Então a gente tem como ponto 1 essa resiliência do Haddad, que é importante. É necessário que haja uma ponderação, né? Ou seja, o que eu quero dizer com ponderação? Compreender a estratégia do momento, né, antes de tomar decisões, certo? Né? E é necessário ter um pensamento cauteloso de maior a longo prazo e fazer as políticas populares, desenvolvimentistas, de investimento na economia, de baixar o preço da gasolina, de baixar a inflação, baixar a taxa de juros para incentivar o crescimento industrial. Ou seja, essa é a tarefa do ministro da Economia. O ministro da Economia, e aí tem um ponto aí que também que acho que foi positivo na posição do Haddad, na entrevista do 247, que eu assisti, que foi justamente a questão da postura, do posicionamento do Haddad, né, do posicionamento enquanto ministro. Né. Esse é um ponto que o Haddad precisa entender e ele precisa manter isso. Ele precisa ter essa noção de estratégia em relação ao contexto político, e ele precisa manter a sua posição de ministro, uma posição de ministro, certo? E foi isso exatamente que ele fez na entrevista. O que eu quero dizer com isso? Seria um grandíssimo erro do Haddad ele, digamos assim, fazer um tipo de discurso que tem sintonia com a militância, ou seja, chegar lá e dizer que o mercado financeiro está de má fé, que o mercado financeiro é contra o governo, tá certo? Seria um discurso, apesar dele ser um discurso plausível para nós que defendemos o governo, nós que elegemos esse governo, que nós que votamos nele, apesar desse discurso ser um discurso plausível e dotado de sentido, de dimensão de sentido, em termos de posição de ministro institucional, ele não é um discurso, ele é um discurso que estrategicamente, em termos de estratégia política, ele é um discurso que tende a jogar gasolina na situação. Né? Esse é um outro ponto, ou seja, é extremamente importante a gente compreender, né, todos nós aqui que estamos botando fé, né, no futuro do Brasil, nesse novo governo, que o ministro da Economia ele é um cargo de extrema importância. Ele é um cargo, digamos assim, central na política de um governo.
Ou seja, ele é praticamente como se fosse, fazendo uma analogia aí com o Game of Thrones, tá certo? Ele seria como se fosse a mão do rei. Quase, vai. Nem, não chega tanto, mas ele é praticamente quase aquele primeiro-ministro imediato do governo. Ou seja, aquele cara que ele... é, as decisões mais importantes de um governo vão passar por ele, tá certo? Então, o discurso de um ministro da economia, ele pode ter dois vetores. Um vetor água, ou seja, um vetor que apaga o fogo, e um vetor gasolina, ou seja, um vetor que aumenta o fogo, né? Voltando um pouco no governo anterior, fazendo uma analogia com o Paulo Guedes nesse sentido, o que acontece? Você tinha ali o Paulo Guedes, uma figura que estava em sintonia, em extrema sintonia com o mercado financeiro, tá certo? E aí, nesse sentido, o que você tem? Você tinha um ministro da economia, no caso, o Paulo Guedes, que estava o tempo todo disparando gasolina no incêndio, né? E ele não estava nem aí, estava se lixando para isso. Por quê? Porque justamente, como você tem o aval do mercado financeiro, você pode ligar, digamos assim, você pode ligar o dane-se, tá certo? Você pode ir lá e ligar o dane-se e dizer o que você e dizer qualquer coisa, fazer um discurso militante. Então, o Paulo Guedes tinha vários discursos de militância de extrema direita, ou seja, chegar lá e dizer que ofender que pobre utilizava aeroporto, ofender as domésticas, ofender disparar contra os aposentados, que é aquilo que ele fez, né? O Paulo Guedes fez um discurso ostensivo ofensivo contra os aposentados, dizendo que a mamata deles iria acabar. Isso naquela gravação que foi grampeada ali e depois foi disponibilizada ali durante o governo Bolsonaro. Não sei se vocês se lembram, tá certo? Então, a gente tem essa situação, né? Essa situação aí do ministro da Economia. E nesse sentido, o Haddad ele tem que ter essa postura fria, essa postura ponderada. O discurso dele tem que ser um discurso gelado, que é para apagar o incêndio, que é para apaziguar os ânimos. E nesse sentido ele foi bem na entrevista do 247, ou seja, uma coisa são as suas políticas, ou seja, como que você vai executar a economia, os planos, a orientação econômica. Outra coisa é o discurso. Então o Haddad tem que executar aquilo que é a função dele, dentro das estratégias desse governo eleito, dentro da missão desse governo eleito, que é promover uma política fiscal que proteja os mais pobres, tá certo? Ele tem que executar isso na prática, mas no discurso, ele tem que fazer um discurso que é um discurso gelado, um discurso frio, um discurso que vai apaziguar os ânimos, como ele está fazendo, como que ele fez agora nessa entrevista. Então, eu queria primeiramente encerrar essa primeira parte da análise política justamente nesse sentido, ou seja, eu tenho entendimento de que nesse ponto da entrevista do Haddad ao 247, você tem aí uma questão que envolve toda essa conjuntura que, a meu ver, mostra um bom caminho, né, do Haddad, do ministro da Economia. Tem aí uma questão que envolve, né, nessa mesma linha, né, antes de mudar o tópico, que é a questão do subsídio da gasolina, que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, na ocasião dos protestos dos caminhoneiros contra as altas dos combustíveis, né, na gestão anterior, Bolsonaro foi lá e aplicou um subsídio só para os caminhoneiros, ali para evitar qualquer, né, nessa política aí de apaziguar os ânimos, né, uma medida emergencial ali de apagar o incêndio, tá certo? O Haddad estava prestes a tomar uma decisão precipitada de eliminar esses subsídios e ele foi contido acertadamente. Então acho que nesse sentido a gente tem que criar um ponto aí, um sinal de alerta em relação ao ministro da Economia, para ele estar em sintonia com uma posição mais estratégica do governo,
né, acertadamente, esse subsídio foi mantido. Né? E eu tenho a seguinte opinião acerca disso, ou seja, você tem que manter esse subsídio, né, até um ponto em que a economia brasileira esteja num patamar mais elevado, um patamar superior, e com isso, quando você tirar o subsídio, essa retirada do subsídio não vai surtir muito efeito, tá certo? Negativo. Para isso é necessário que o Jean Paul Prats, que vai ser o novo presidente da Petrobras, ele tem que fazer uma política de preços que é contrária à gestão anterior. Ou seja, ele tem que desvincular o dólar, né, do preço da bomba dos combustíveis. Fazendo isso, né, você faz uma migração do subsídio, ou seja, o subsídio ele vai gradualmente saindo dos caminhoneiros. Né, acho que isso tem que ser feito aos poucos. Você diminui um pouquinho o subsídio dos caminhoneiros, depois diminui mais um pouquinho e depois você vai e aí você dá o subsídio para todo mundo, contendo a alta dos preços da gasolina. Por que que isso é importante? Porque em função da guerra da Ucrânia e todo esse contexto, né, da política norte-americana de estrangular a economia da Rússia, né, com sanções, a Rússia adotou uma contraofensiva de não vender mais petróleo para o Ocidente. Né, a Rússia é rica em petróleo e isso vai fazer com que haja uma disparada dos preços. E certamente isso vai afetar a economia brasileira no sentido de que se você tem uma política da Petrobras atrelada, que atrela o preço do combustível com a variação do câmbio, é fatal que o povo brasileiro arque com isso. Então é por isso que é necessária essa ruptura que precisa ser feita pelo governo, certo? Fazendo essa ruptura, você tem um subsídio que vai conter a alta dos combustíveis, a alta do preço dos combustíveis, vai conter a inflação, tá certo? Vai proteger a economia brasileira e com isso pode fomentar auxiliar o maior crescimento da economia, né? Aí, fazendo isso, você tem que passar um bom tempo, né, mantendo o subsídio. E aí depois, na hora que o contexto internacional tiver mais, digamos assim, mais calmo, você retira o subsídio. A economia brasileira vai estar bombando, vai estar crescendo. Você estrategicamente, numa situação em que você não vai ter grandes holofotes, você vai lá e tira o subsídio. Acho que essa é a estratégia correta, né? Então, eu acho que é necessário aí que exista uma orientação aí para o Haddad nesse sentido, né? Bom, esse foi o primeiro ponto da análise de hoje. O segundo ponto da análise de hoje, ela tem a ver na relação, eu vou passar brevemente, né, na relação do governo com o Congresso, que é algo que já vinha sendo feito pelo Lula, né, de maneira extremamente habilidosa, bem-sucedida, de você não entrar em confronto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Isso foi muito importante, um posicionamento muito emergencial, estratégico, né? É necessário que a militância do PT, a base do PT, tenha esse entendimento de que o governo vai precisar apoiar a candidatura do Arthur Lira na Câmara, ou seja, isso vai precisar ser feito como forma do governo cumprir o acordo, que o acordo era justamente esse, né? Um acordo no qual a Câmara aprovaria a PEC emergencial, a PEC do teto de gastos, em contrapartida, né? Em contrapartida do acordo, o governo apoiaria, ou seja, não dificultaria a eleição do Arthur Lira na Câmara. Né? É um acordo político. A política é feita disso também. Né? Então é necessário que a militância entenda que a política é feita disso. O Bolsonaro fez isso. O Bolsonaro comprou o Centrão. O Bolsonaro fez pior, porque o Bolsonaro comprou o Centrão. Né? Isso que o Lula está fazendo não é uma compra, é um acordo. Né? É um acordo que é um acordo que faz parte da política. Né? E isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Né? A política é feita disto. A política é feita de acordos. Então, no próximo capítulo dessa história, é necessário que a militância entenda, né, a base política da militância entenda que é necessário que exista uma
uma, uma sintonia aí, né? Eu sei que é difícil, que esse é um ponto delicado para a base, para a militância, mas é necessário que haja essa sintonia como estratégia no cumprimento do acordo, né? Acho que é um pouco esse ponto que eu queria mostrar, que eu queria salientar. E tem um terceiro ponto, que é o ponto que acho que é o mais importante do contexto político, né, de momento, que acho que é importante a gente refletir sobre ele, tá certo? Que é o ponto no qual a relação, né, digamos assim, a forma como o governo, né, eu falo aqui nós, e a forma como eu, digamos, me coloco aí como uma pessoa que está em posição, em sintonia com ao governo eleito, é, a forma como esse governo vai ter que lidar com o bolsonarismo, tá certo? Então, já de cara, você tem uma questão que é a reflexão que gira em torno, ponto 1, da oposição e ponto 2, do bolsonarismo, tá certo? Um grupo de oposição ao governo, ele é um grupo no qual ele vai atacar o governo, tá certo? Ele vai atacar o governo a partir do jogo político, a partir do jogo político que é natural, ou seja, você tem ali uma oposição que quer desgastar o governo, a função dessa oposição é desgastar o governo, né? E isso eles têm o apoio da mídia, isso que é um ponto importante, né? Eu acho que o antídoto a isso é algo que já foi feito na organização na organização da chapa eleitoral, uma organização acertada, que é você compor uma frente ampla. Você compõe uma frente ampla com setores de esquerda, com setores de centro, né? E essa frente ampla, ela, apesar de ser complexa, apesar de existir contradições nela, ela possibilita que você tire, né, do discurso opositor a ideia de que esse é um governo radical de esquerda, um governo que é, digamos assim, um governo que onde não existe abertura interna para outras figuras, né, o que não é verdade. Então, acho que esse é um ponto importante, né, ou seja, isso dá um fortalecimento para o governo, né, essa composição política. E aí você tem esse ponto, né, do ataque de uma oposição institucional, organizada, cuja principal estratégia é, digamos assim, fazer com que haja um desgaste da imagem do governo, né, e isso é uma coisa que vai existir, então é necessário, eu acho que talvez seja importante que exista um setor de comunicação, né, e aí entra a SECOM, né, a importância da SECOM, em promover uma, uma, uma posição do governo, uma posição constante do governo no que se refere aos temas cruciais, né, uma posição institucional, uma posição clara, concisa, transparente. A questão da transparência fiscal é algo muito acertado, tem que ser muito martelado, né? O governo tem que ter agilidade para rebater acusações, né? E aí entra também o papel da militância. A militância tem que ter uma posição ativa em defender o governo nas redes sociais, nas ruas, né? Então é necessário que haja isso. Mas para que haja para que haja essa defesa por parte da militância, é necessário que haja políticas sociais e econômicas que sejam populares, né? Essa política econômica popular vai conectar a militância, né? Vai fazer com que haja uma sintonia entre a militância e aqueles que defendem o governo, tá certo? E o próprio governo, tá certo? Então, os dois vibrando nessa sintonia também fortalecem os ataques dessa oposição institucional organizada que existe aí, tá certo? Acho que nesse sentido eu aproveito aí para falar de um incidente que aconteceu hoje a respeito de uma fala da Simone Tebet, na qual ela diz que ela tem divergências com o PT. E o Lula disse, é justamente por conta das divergências com o PT que você está no governo, tá certo? E isso é uma fala muito importante do Lula, muito estratégica do Lula.
E é justamente essa imagem de um governo que assume as suas contradições, que é a imagem que transmite um governo democrático. Ou seja, você tem que passar essa imagem de um governo democrático, um governo que assume as suas contradições, que assume que existem divergências, tá certo? Que apesar das divergências, existe uma sintonia, existe um trabalho coletivo, existe um trabalho de uma frente ampla, e não de um grupo que controla o governo, dentro do governo, que é a cabeça do governo, tá certo? Então essa imagem é muito importante. Ela serve para confundir a narrativa dessa oposição organizada de atacar, desgastar o governo, dizendo coisas. Então a gente tem que ter essa sintonia, né, de assumir essas divergências no sentido positivo e a e uma política muito especial de desmistificação das fake news, de rebater as acusações, tá certo? De forma constante, de forma permanente, de forma sistemática, com calma, com ponderação, né? Então esse é um ponto. E aí a gente vai para o segundo tipo de oposição que esse governo vai enfrentar, que é o bolsonarismo. Então você tem numa via essa oposição organizada, que vai ser uma oposição neoliberal, uma oposição, digamos assim, vinculada aí ao MBL, ao Paulo Guedes, etc. E por outro lado você vai ter uma oposição que na verdade, se trata do bolsonarismo, né? Que é um outro tipo de oposição que na verdade não é uma oposição institucional, é uma oposição golpista. Né? Ou seja, aí é uma oposição, é um grupo político de extrema direita preparado para atacar o governo. Né? E a política desse grupo, conforme eles vêm falando, eles já vêm dando sinais disto, é promover o caos. Ou seja, eles querem, a palavra de ordem deles é caos. Ou seja, chegar lá, fazer arruaça, fazer manifestação, fazer isso, aquilo que eles vêm fazendo, que eles vieram fazendo no final do ano passado, tá certo? Uma política de caos, né? De baderna, de bagunça, né? Que é uma estratégia, né? É uma estratégia que existe, mas que é uma estratégia que você pode fazer isso de boa fé, ou seja, você tem uma demanda real, popular, que não está sendo assumida por um governo, tá certo? Ou seja, uma greve geral por conta de um povo explorado, de um povo oprimido, tá certo? E aí isso acontece de forma espontânea, porque você não tem o povo não tem outro caminho, né? Quer dizer, aí o caminho seria ou morrer de fome, de escravidão, ou ir para a rua protestar, né? E aí você tem aí uma reação orgânica das massas, no sentido de promover, não é a promoção de um caos, não é um caos intencional, mas é o caos, não é o caos enquanto causa ideológica, é o caos enquanto consequência de um contexto econômico completamente opressor, tá certo? Então, você tem esse lado, que é o que aconteceu muito no século XX, né, nas esquerdas do século XX, no movimento dos trabalhadores, os movimentos operários, as greves, a coisa que aconteceu no Brasil no final do século passado, o próprio PT, né, a própria MST fazia manifestações desse tipo, né? Mas eram manifestações que tinham uma conexão, uma coesão com a situação política do povo, uma situação econômica, perdão, do povo. E aí essa situação econômica era um motor, um combustível ali que promovia o caos, né? Mas um caos como consequência, tá certo? Não é este o caso, porque nós não podemos acreditar que o bolsonarismo ele está sofrendo com uma degeneração econômica provocada pelo governo. Tudo bem, existe uma dificuldade econômica, mas essa dificuldade econômica, as principais vítimas desse contexto econômico é o povo pobre, que não é o caso do bolsonarismo. O bolsonarismo ele tem como base uma classe média, que também sofre, eu entendo, mas essa classe média
ela se orienta de forma política de promover o caos. É uma política de instituir o caos como estratégia de atacar o governo, tá certo? Então esse ponto é um ponto que a gente tem que refletir sobre ele, né? Antes de terminar esse vídeo, eu queria focar nesse ponto, que é justamente isso. Ou seja, você tem aí como estratégia dessa oposição bolsonarista a execução de um caos intencional, ou seja, o caos social como causa e como núcleo de uma estratégia política de atacar o governo, né? A consequência disso, e é algo que é extremamente perigoso, e aí eu falo aqui na minha posição, voltando nesses pontos de estratégia política, da importância de você compreender a estratégia política, né? Essa dimensão estratégica, né, que você tem que ter é um jogo de xadrez político que o governo, que o PT, que exista uma lucidez nesse sentido de que você não pode, né, você tem que lidar com isso, né? E o que seria lidar com isso? Você tem que primeiro compreender o funcionamento do bolsonarismo. Tem que ter a noção clara do funcionamento do bolsonarismo. Como funciona o bolsonarismo? O bolsonarismo, ele tem como o principal núcleo do seu discurso articulador uma ideologia que é uma ideologia que eu chamo de fora-cluída, ou seja, um discurso fora-cluído. O que é uma fora-clusão? Na psicanálise, a gente entende a fora-clusão como sendo uma cisão da realidade, que é algo típico dos pacientes esquizofrênicos da psiquiatria. Ou seja, você tem ali uma coisa que acontece como fenômeno clínico, que é uma outra coisa, ou seja, a fora-clusão, que é um contexto clínico da psiquiatria na qual o indivíduo, a sua estrutura de linguagem, ela é desconectada do real. Então ele é um sujeito um esquizofrênico, ele é disfuncional. Isso, digamos assim, numa clínica psiquiátrica, numa análise psicanalítica desse contexto. Então a fora-clusão, né, a raiz dessa palavra, fora-clusão, ela é justamente a inclusão fora. O que é a inclusão fora? É você fragmentar um componente e incluir ele fora do seu âmbito psíquico, certo? Isso na psicanálise é muito refletido, muito debatido, etc. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou longe, né, é necessário que a gente compreenda que não se trata de chamar os bolsonaristas de loucos. Não se trata de ter uma visão na qual os bolsonaristas são todos esquizofrênicos. Não se trata disso. É apenas uma metáfora que eu estou dizendo. É uma metáfora, ou seja, eu estou fazendo uma alusão da clínica psicanalítica, psiquiátrica, para explicar como funciona o discurso bolsonarista. Ou seja, o discurso político do bolsonarismo para si próprio, ou seja, o discurso daqueles que emitem esse discurso, das lideranças bolsonaristas para a sua base, esse discurso, ele é um discurso fora-cluído. Ou seja, ele é um discurso que não corresponde à realidade. Porém, né, como existe essa questão de um gozo de lutar contra o comunismo, né, essa alucinação neurótica, né, às vezes psicótica, de enfrentar o comunismo, e aí o comunismo ele entra como um componente fora-cluído do real, ou seja, algo que está ali no imaginário externo, na teoria da conspiração, ou seja, uma coisa que existe ali, que está organizando as nossas vidas e está manipulando todo mundo. Então, esse é o núcleo central do discurso bolsonarista, né? E a prática desse discurso, ela é um discurso, é o que eu estou falando aqui, reforçando aqui esse ponto de fora-clusão, né? O que eu quero dizer com isso? Esse é um ponto importante que eu acho que a gente tem que ter em mente, no sentido de como que o governo vai se orientar em função disso. Qual que vai ser a posição do governo em função a esse discurso fora-cluído, né?
Então, ponto 1. Você tem um discurso foracluído que organiza a massa bolsonarista rumo ao caos, ou seja, no centro desse discurso está a ideia, uma ideia foracluída, né, na qual nós vivemos uma ditadura comunista. Então, a chamada ditadura comunista, ele é a engrenagem central desse discurso ideológico que organiza as massas. Então, é dessa alucinação. É a ideia de que nós vivemos uma ditadura comunista. Ou seja, você tem uma parte que é uma ditadura, ou seja, então na concepção deles, do discurso foracluído, nós não vivemos uma democracia, e sim uma ditadura. Então você tem esse primeiro tipo de foraclusão, ou seja, uma coisa que não se conecta com a realidade. Né? Você tem um governo que foi eleito, um governo que o respaldo eleitoral, a coerência do resultado eleitoral, a transparência do resultado eleitoral impedem que você verifique qualquer tipo de golpe eleitoral. Não houve golpe eleitoral. Não houve absolutamente nenhum. Ou seja, então esse discurso narrativo, na prática, ele desaba, né? Ele desmorona. Né? Por isso que ele é foracluído. Ou seja, a gente não vive uma ditadura, ou seja, a gente vive uma democracia, certo? E ao mesmo tempo, o regime que a gente vive, ele não é um regime comunista. Pelo contrário, é um regime capitalista. Né? Como a essa altura a gente já tem entendimento, existem várias correntes econômicas que vão dizer os capitalismos, os tipos de capitalismo, certo? Que existem desde que o capitalismo surgiu. Então você tem uma parte que é industrial, uma outra parte que é pós-industrial, uma parte que é financeira, enfim. Então não vamos entrar nesse ponto. O ponto é que existem, a grosso modo, duas grandes dimensões de um regime capitalista. Você tem um regime capitalista que é social-democrata, né, uma social-democracia que pode oscilar pró-desenvolvimentismo, pode oscilar pró-liberalismo, tá certo? Uma social-democracia que é o que a gente vive, digamos assim, a grosso modo. Evidentemente que vocês podem ter outras teorias a respeito disso. Né? Esse governo é um governo que incentiva a social-democracia, por isso que ele tem que ser defendido. Mas existe um outro tipo de capitalismo que se assemelha a esse capitalismo ideológico, né? da liberdade, da livre iniciativa, né? Que é esse capitalismo que ele se assume, ele se molda de forma neoliberal mais, digamos assim, ufanista, né? Digamos assim, de uma coisa em defesa da liberdade. Então você tem esse ufanismo, né, do conceito de liberdade econômica, da liberdade do indivíduo de fazer aquilo que ele quiser, etc. Que é como consequência um capitalismo neoliberal, um capitalismo financeiro, neoliberal no sentido financeiro, anti-desenvolvimentismo, anti-capitalismo desenvolvimentista, anti-social-democracia capitalista. Então você tem esses dois tipos de capitalismo. E nós estamos vivendo, desde a Constituição de 88, a gente vive esse primeiro tipo, que é um capitalismo que tem um Estado que dá as bases sociais, a Previdência. Né? Você tem a Previdência, ela é uma grande âncora social-democrata na economia brasileira. Por isso que ela é tão atacada. Você tem o SUS, também atacado. Você tem as universidades públicas, aqui foram precarizadas, mas que você tem ainda uma estrutura precária de educação pública, de saúde pública, de previdência pública, bancos públicos. Ou seja, isso compõe como núcleo uma organização do Estado capitalista que é um grande grupo social-democrata, que não tem absolutamente nada a ver com o comunismo. Porque o comunismo, na forma como ele se viabilizou, é a planificação completa da economia. Né? Ou seja, é a extinção de todo o livre mercado, né? A estatização dos meios de produção, tá certo? Então as indústrias viram propriedade do Estado, a terra vira propriedade do Estado, tá certo? Então as casas são confiscadas,
a imprensa é propriedade do Estado, tudo vira propriedade do Estado, né? Sabemos que não é bem assim, né? Aqueles que têm uma concepção mais profunda da teoria do comunismo vão descer a lenha nesse meu comentário. Mas no imaginário, né, no imaginário do discurso do imaginário, né, usando um pouco uma posição psicanalítica, esse imaginário remonta um Estado que expropria tudo. A ideia de um comunismo de um Estado que expropria tudo. E não é isso que nós vemos. Né? Então, voltando no significante ditadura comunista, a gente tem o primeiro significante, ditadura, que não corresponde à realidade, e o segundo significante, comunismo, que não corresponde com o regime político da realidade. Então, esse núcleo central do discurso bolsonarista, que é a ditadura comunista, né, ela não se verifica na realidade, tá certo? Nesse ponto existe um risco. Como o governo ele vai ter que ter políticas sociais, essas políticas sociais podem fazer com que haja uma sobreposição do discurso bolsonarista com a realidade. Então, o governo está ajudando os mais pobres. Comunismo. Sabemos que não é isso. Comunismo não é isso. Né? E esse é um risco que nós vamos correr. Essa é uma parte que nós vamos ter que aguentar firme, o governo tem que aguentar firme, ele tem que se defender, ele tem que, através da lucidez, ele tem que ir lá e desmistificar, dialogar com a sociedade, tá certo? E adotar uma postura democrática, tá certo? Sem zombar dos opositores, sem, digamos assim... Isso é uma posição de governo, tá? A gente sabe que as militâncias, elas entram em conflito. Tá certo? E aí, só que o perigo mais fundamental do bolsonarismo, que é algo que a gente tem que aí é o ponto que é o ponto chave que a gente tem que entender, que é o grande perigo desse governo, ele se refere ao significante ditadura, né? O termo ditadura, né? O termo ditadura ele pode e mostra que a gente vive um governo violento, fechado, que reprime a oposição. Né? E aí, o que acontece? A estratégia bolsonarista é promover o caos para preparar um terreno de repressão do Estado, de um Estado que vai lá e vai reprimir eles. Na hora que o Estado for lá e reprimir os manifestantes que estão executando o caos, você pode ter ali, nesse momento, uma sobreposição do significante ditadura, nesse discurso foraculido, com a realidade de um Estado que reprime uma parte da população. E isso é muito perigoso. A gente sabe que a gente não vive uma ditadura. A gente sabe que o Estado precisa proteger o patrimônio público, precisa proteger as instituições, precisa proteger os monumentos, etc. Agora, é necessário que o governo não caia nessa armadilha de reprimir os atos antidemocráticos. O governo não pode reprimir os atos antidemocráticos. Mas, Rodrigo, então a gente tem que deixar os bolsonaristas promoverem o caos no país? Num primeiro momento, sim. A gente tem que deixar eles fazerem isso num primeiro momento, porque fazendo isso e não havendo repressão, aí o discurso se volta contra eles, tá certo? Aí a maioria da população lúcida vai olhar e dizer, bicho, esses caras são os escrotos. Aí você vai ter toda a maioria da opinião pública que vai se confrontar com eles, com os bolsonaristas. E os bolsonaristas vão se queimar politicamente. Então, no primeiro momento, é necessário usar esse caos que eles querem promover como uma oportunidade de mostrar que o governo é democrático. Então o governo, num primeiro momento, não pode reprimir. Né? Claro, se os caras forem atirar contra ministros, invadir o Congresso, invadir o Planalto, aí a polícia vai ter que defender, tá certo? Mas aí é um extremo. É uma situação na qual o Estado precisa defender o governo. Porque esse é o caráter de um regime democrático. O Estado, as estruturas do Estado, elas têm que estar a serviço de promover a democracia,
tá certo? Então, as manifestações precisam ser livres. Agora, é uma função do Estado proteger o patrimônio, proteger o Palácio do Planalto, proteger as instituições, tá certo? É uma função dupla, ambígua, né? Existem contradições nisso também. Porém, o governo precisa ter essa maturidade, ele precisa ter isso de forma cristalina na sua estratégia em lidar com o bolsonarismo, no sentido de você transformar o que pode ser uma ameaça numa oportunidade de você mostrar para toda a opinião, grande opinião mainstream, de que esses caras estão de má fé, eles são baderneiros. Né? As manifestações deles não são de boa fé. Né? O governo permite que eles vão lá, parem estradas, promovam caos na economia, isso vai afetar a população, vai ter uma indignação, vai ter até um debate sobre o que o governo tem que fazer, se tem que reprimir, se não tem que reprimir. Uns vão defender que tem que reprimir, outros vão defender, uma porção menor vai dizer que não, que é o que eu estou falando, que é o meu caso. Então, você tem que usar como posicionamento estratégico de um governo democrático que se manifesta na realidade como democrático. Evitar essa sobreposição do significante do termo ditadura com imagens de um governo oprimindo uma parte da população. Evitar essa sobreposição. Esse tipo de sobreposição é perigosa, porque aí o discurso que é foracluído, ele vai encontrar um ponto tangente de conexão com o real. Aí complica, porque daí o discurso ganha força. Aí o discurso deles ganha força. É preciso que o Lula tenha essa consciência, é preciso que o Mercadante tenha essa consciência, que o Haddad tenha essa consciência, que todos os membros do governo tenham essa consciência, tá certo? Inclusive, é muito melhor deixar com que outras instâncias das instituições façam essa repressão. O STF, tá certo? Enfim, fazer com que o Estado capitalista naturalmente busque enfrentar essas manifestações, mas não como uma iniciativa do governo. E o Flávio Dino precisa também ter essa noção, porque o Flávio Dino, que corre o risco, é uma armadilha. O Flávio Dino tem que ter essa noção. Então é isso. Então nesse vídeo a gente passou por 3 pontos, que é o ponto da economia e dos posicionamentos do ministro da Economia, ponto 1. Ponto 2, o relacionamento com o Congresso. E um ponto 3, que a gente subdivide ele em 3A, a relação com uma oposição institucional. E 3B, a forma como você vai lidar com a oposição bolsonarista. Tá certo? Então esse é o primeiro vídeo. Eu lanço aqui essas coordenadas para o debate, né? E aí a gente, conforme o contexto político vai se desdobrando, a gente vai fazendo mais vídeos. Um grande abraço e até a próxima.